Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, o Cássio falha 2 vezes, o Antônio muda o time, mas quem vence é o Juventude em Caxias do Sul. E é uma derrota que preocupa, por várias circunstâncias. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Vinheta nova, cenário novo, novo momento do canal, contando com a sua inscrição, o seu like no vídeo. Vamos ajudar a bater a meta de 1 milhão? Conto muito com você. Obrigado a todo mundo que está se inscrevendo, beleza? Não se inscreveu ainda? Bora lá, bora me ajudar. Vamos nessa. Vamos falar do Timão que perdeu para o Juventude. Esse Juventude, hein? Aprontou na semifinal contra o Inter, dificultou a vida do Grêmio na decisão, começou empatando contra o Criciúma e agora venceu o Corinthians. Não quero ser repetitivo, nem, digamos, tendencioso, mas sou um pouco porque conheço ele há muitos anos. E Roger Machado, hein? Ele é muito bom treinador. Eu sei que o campeonato está começando, mas ele pegou a sucessão de um bom trabalho do Thiago Carpini, que ele fez no Juventude, né, subindo a equipe para a elite, e ele deu sequência. Chegou na final do Gaúcho, deixou o Inter pelo caminho, fez bons enfrentamentos com o Grêmio e está começando o Brasileiro numa boa. E o Juventude não é uma equipe que vai disputar o título. Isso, por outro lado, também preocupa muito o lado do Corinthians. Porque se você pensar que o Corinthians perdeu para um adversário que teoricamente não vai disputar a mesma coisa que ele, ou vai? Ou vai? Não, né? Imaginamos que não. Eu acho que o Juventude vai... acho até que pode fazer uma boa campanha, mas vamos lá, né? Tem que ter fôlego. É muito tempo, são muitos jogos. Então eu acho que o Juventude em algum momento vai se atrapalhar pela dificuldade de elenco, que é natural, pela qualidade dos outros, e vai disputar a permanência. E pode até ser que essa permanência não seja lá no sufoco, brigando para não cair, dentro da zona do rebaixamento, não. Pode ser uma permanência ali em 12º e tal. Eu acho que esse é o campeonato do Juventude. Por melhor que ele seja, eu acho que ele não consegue superar as barreiras que estão à frente, porque tem equipes muito mais qualificadas, de muito mais orçamento e tudo mais. E o Corinthians, talvez entre até nesse quesito, né, de mais orçamento, de mais qualidade de elenco, mas aí que tá. Na prática, no confronto direto, deu Juventude. Mas por que deu Juventude? A gente precisa entender. O Juventude jogou tão melhor assim que o Corinthians, eu acho que o Juventude competiu. Competiu, marcou, brigou, bem no que eu já projetava que o Juventude faria. As equipes do Roger, quando elas são inferiores tecnicamente, é o que ele faz. Ele briga, ele compete, ele vai no pé de ferro, ele aproveita os espaços, ele aproveita as falhas, ele marca em cima. E foi o que aconteceu. O Juventude começa o segundo tempo disposto a ocupar o campo de ataque do Corinthians para pressionar, para forçar o erro, e o erro acontece. Justamente nos pés do Cássio. Na verdade, ele toma um primeiro gol do Jean Carlos, do meio da rua, de muito longe, né? Eu acho que esse é o detalhe. É uma bola no canto, ele até vai nela e tal, mas é uma bola de muito longe. Que não há o encurtamento, não há diminuição de espaço, ele tem liberdade para chutar, chuta mesmo no cantinho. E para um goleiro, eu acho que essa é a análise, para o goleiro do tamanho do nível do Cássio, é uma bola defensável. Né? Uma bola de muito longe no canto em que ele poderia ter pegado. Não pegou, falhou. E o segundo, o segundo gol é entregue ao Juventude, né? Uma saída de bola completamente equivocada do Cássio. E aí o Jean Carlos, de novo, ocupa, avança, cruza e o Lucas Barbosa faz o gol, o segundo gol. Ali o Corinthians desmancha, emocionalmente inclusive. Estava disposto a reagir, estava criando algumas oportunidades. Quando ele toma 2 pancadas, uma atrás da outra, com falhas do seu capitão, acabou. E aí eu pergunto para você, onde está, o que está na conta do técnico por conta de uma derrota com erros individuais? Porque antes do 2-0, o Yuri Alberto perde um gol. E assim, sou um defensorzaço do Yuri. Acho que o Yuri corre, se entrega, tá com números muito bons esse ano, tá se recuperando, um menino muito do bem, mas ele perdeu um gol. Perdeu um gol que não pode perder. Num jogo em que você está fora de casa, condições adversas, um adversário que, enfim, tá voltando para a Série A, não quer sofrer já no seu segundo jogo, o primeiro deles em casa, então não dá para ter esse tipo de vacilo. E o Yuri chutou em cima do goleiro. Aí não dá, sozinho, numa arrancada, e o jogo estava 0-0. Ali o Corinthians abriria o placar. Depois disso, o Corinthians toma 2 pancadas
e aí, obviamente, o time desaba dentro de campo. Mas, ainda assim, passou um tempinho, o Antônio ou o Bruno Lazzaroni, né, começaram a fazer algumas trocas e o time começou a ficar em cima e tudo mais, até parecia que ia reagir, mas rondando muito a área, né, que é o que esse Juventude costuma fazer. Mesmo quando ele se defende, irmão, tu não entra. É um negócio maluco. Os caras criam uma blitz, eles marcam muito e aí tinha sempre o risco do contra-ataque. E quase que o Corinthians tomou um terceiro gol em várias oportunidades. Voltando na escalação inicial, o Antônio mudou o time. Porque eu não imaginava que ele fosse fazer isso. Eu queria o Coronado titular, eu queria ver mais o Coronado, eu queria ver Coronado e Garro juntos, queria tudo isso. Mas também não queria que o Wesley saísse do time. Não achava uma boa. Não é que ele fez as duas coisas? Ele manteve o Wesley e botou o Coronado. Só que aí ele tira um volante. E aí ele deixa só o Ranieri com o Garro e o Coronado na armação. Enquanto eles estiveram em campo no primeiro tempo, eu acho que funcionou. O Corinthians estava criando, o Corinthians estava retendo a bola. E o Juventude, enfim, com dificuldades. Por quê? Porque o Garro, cara, acho que foi a melhor partida dele com a camisa do Corinthians. Posso estar errado, mas para mim foi a melhor partida dele. Ele individualmente, cara, ele buscou o jogo o tempo inteiro. E a entrada do Coronado, para mim, potencializou o Garro. O Coronado é muito bom de bola, mas assim, muito bom de bola. Que inteligência para jogar. Ele tem drible, ele tem arranque, ele tem qualidade, ele tem passe, ele tem lançamento. Ele é muito bom de bola. E ele entrou mais à direita, o Garro mais à esquerda, mas eles invertiam também. Muitas vezes o Coronado ia mais por dentro, o Garro pintava aqui na direita para fazer triangulações num 4-3-3. Eu imaginei que quando o Garro e o Coronado jogassem juntos seria um 4-4-2. Não. Ele manteve num 4-3-3, com só o Ranieri à frente da defesa, Garro e Coronado, Wesley, Yuri e Romero. O Romero também perdeu um gol de cabeça. O Yuri perdeu esse gol que eu falei para vocês. O Wesley tentou algumas jogadas lá e tudo mais, e aí a gente acabou tendo as trocas depois. Então, o Hugo, né, aquele lateral pelo lado esquerdo, centralizando, o Fagner do outro lado. O Maicon acaba entrando no lugar do Wesley para dar uma sustentação mais para o meio de campo. Aí sim, dentro daquela ideia que a gente imaginava, com o Ranieri, Maicon, o Rodrigo Garro e Igor Coronado, com os dois atacantes, né, o Yuri e o Romero. Depois ele foi mexendo mais. Depois ele tira o Romero para botar o Mosquito, tira o Yuri para botar o Pedro Raul, e aí o Maicon machuca. E agora se torna uma preocupação, né? A gente não sabe, ele vem de uma parada, volta e parece que sentiu o joelho. Tomara que não seja nada grave, porque aí entra o Paulinho. E o Corinthians até que controlou o espaço da intermediária ofensiva, começou a tentar buscar o empate, mas assim, muitos erros de passes, muitos erros técnicos, o Juventude marcando muito bem, então o Corinthians não conseguia entrar e aí acabou tendo dificuldades, o resultado acabou sendo construído em 2 falhas do goleiro, e antes disso, quando o seu centroavante teve a bola para fazer o gol e não fez. Eu não estou aqui eximindo ou minimizando toda e qualquer responsabilidade do técnico. Eu não estou fazendo isso. Eu sei que ele tem suas responsabilidades. O Corinthians teve muitas dificuldades no jogo. Agora, para mim, as responsabilidades maiores estão postas nesses erros individuais e no gol perdido e nas falhas do Cássio. Aí fica difícil, né? Você pode montar o melhor plano tático, mais infalível da história. Se os teus caras lá dentro não executarem, acabou. E foi o que aconteceu. Por outro lado, um Juventude muito aplicado, muito disciplinado, que é o que eu falava para vocês, vai jogar por um prato de comida, por cada dividida, por cada disputa, e foi difícil nesse sentido. O Corinthians teve dificuldades, mas brigou, se entregou, tá tudo certo. Os jogadores que entraram também tentaram buscar um empate ou diminuir a vantagem, mas não foi possível. Então, assim, eu acho que tem alguns destaques que a gente pode apontar, como o Igor Coronado, que pode ser titular para ontem, e aí ele pode entrar no lugar do Wesley, mas não fazendo a do Wesley, né? Eu digo numericamente, né? O Wesley sai para ele entrar, para você ter mais sustentação, não tira um dos volantes, nem o Ranieri, nem o Maicon, né? Se ele tiver tudo bem com ele aí na sequência. Enfim, a gente tem alguns destaques positivos no jogo e muitos negativos, né? Muitos negativos, porque a gente está falando de uma sequência de um empate. Agora, esse empate com o Galo ficou ruim. Porque eu imaginei que o Corinthians, ao enfrentar o Juventude, mesmo fora de casa, ele pudesse se impor. Pela qualidade que tem, pela diferença em relação ao adversário. Eu imaginei que o Corinthians ali pudesse conquistar 3 pontos. E aí, em 2 jogos, você teria 4, mesmo com um em casa e um fora. Meio que você
inverteria a lógica aí, porque eu valorizei aquele ponto contra o Atlético Mineiro. Só que agora começa a ficar ruim. Porque quando você não ganha fora de casa de um adversário que teoricamente não vai disputar a mesma coisa que você, vai disputar uma coisa abaixo do que você tem que ganhar. E o Corinthians não ganhou. E aí ele tem que, no caso, recorrer, né, lá ao primeiro jogo e perceber que 2 pontos fizeram falta. Mas eu já analisei aquele jogo, pelas circunstâncias acho que o Corinthians tem que comemorar o empate. O problema é que na sequência ele precisava ganhar e não ganhou. E eu imaginava que ele pudesse, por encarar uma equipe que está voltando à Série A, que tem mais limitações. Só que quando a bola rolou, não foi o que aconteceu. Os caras dividiram, marcaram, correram e o Corinthians teve muitas dificuldades. Nós perdemos para o time que vai brigar contra o rebaixamento. Isso nos qualifica a sermos candidatos a brigar contra o rebaixamento também. Hein? É brincadeira, né, velho? O Emerson, Samir, a única coisa boa de perder é ver você bravo. Não é bom, né? Porque não faz bem para mim, não faz bem para ninguém. Agora, aliás, daqui a pouco é meu aniversário, né? Passando de meia-noite é meu aniversário. O que o Antônio Oliveira está fazendo, pelo amor de Deus, o Cássio errou feio. Eu não passo pano para ninguém. Né? O Cássio errou. E o Félix Torres no lance também. Quem que errou mais? Félix Torres ou Cássio? Eu acho que foi o Cássio ainda. Mas esse zagueiro também, gastamos mal, contratamos Félix Torres por um absurdo, Pedro Raul por um absurdo, Mateuzinho que nem vai jogar por um absurdo. Eu tô querendo falar uma coisa aqui, mas vai dar muita polêmica. Muita polêmica, muita polêmica. Posso falar? Vocês querem, sim ou não? Vocês estão preparados para isso? Eu vou falar. Tem um jogador no Corinthians que tá todo mundo encantado com ele, mas que ele tá me irritando bastante, que se chama Ranieri. Eu preciso saber, e se eu tivesse numa entrevista ali do Zonamista, eu perguntaria isso para ele. Vocês já viram meu histórico de perguntas em coletivas. Aquela pergunta pro Paulinho, que virou um meme, ex-jogador do Santos e do Flamengo. Você tá indo pra balada, pra noitada, né? E ele me dá um nó, né? Não tô indo pra noite, não. Pode ver as fotos só de dia. Fui eu que perguntei, eu sou chato. Eu perguntaria pro Ranieri. Ranieri, você ama ficar entre as linhas e ficar só lá defendendo e não jogar bola? Porque o Ranieri, ele não chega nem no meio campo mais. O Ranieri, ele não chega nem no meio campo mais. Ele realmente virou um zagueiro. Tá? Ele virou um zagueiro. Tecnicamente, muito aguerrido. Carrinhos dele são certeiros. Não pega o jogador, pega a bola na maioria das vezes. Gosto disso nele. Mas a gente não tem saída nenhuma com ele. Nossa saída é zero com ele. E o pior, o Félix Torres também é ruim de saída de bola. E o Gustavo Henrique também nunca foi o forte a saída de bola. E agora? Hein? E agora? O que faremos, né? O que faremos, né? O que faremos? E a gente ter o Cássio falhando, que não vai mudar. Quer tirar o Cássio? Tira. Por mim, tanto faz. Eu não sou daqueles que... Vocês sabem o quanto eu critiquei Fábio Santos, Gil, o quanto eu critiquei o Cássio nos últimos anos, o Fagner, o Renato Augusto. Até o Renato Augusto eu criticava, o pessoal não gostava, depois foram aceitando. Mas não é só isso. O negócio tá feio, velho. O negócio tá feio. O Corinthians vai precisar contratar muito no meio do ano. E o problema é que a diretoria ela tá esperando muito para contratar.
tinha um erro da antiga diretoria que era: vamos esperar terminar o Paulista, vamos esperar não sei o quê. E nessa de esperar, os reforços chegam, às vezes, para nos salvar do rebaixamento. Só que uma hora, quando esses reforços chegarem, quando, né, um treinador melhor chegar, alguma coisa desse tipo, chegar tarde demais, aí não adianta chorar o leite derramado, tá? Porque o Corinthians realmente é um time, tecnicamente, que precisa de reforços. Eu nunca menti para vocês, graças a Deus, é por isso que a gente tem essa audiência aqui, porque vocês sabem que eu sou honesto, né? Eu não quero conquistar um público e conquistar uma audiência aqui, né? Conquistar uma audiência fazendo que eu sou o maior corintiano do mundo. Ninguém é mais corintiano do que eu. Mas também eu não sou mais corintiano que você. Podem até ser torcerem igual a mim, serem corintiano como eu, mas mais do que eu não. Mas eu não preciso ficar fazendo esse joguinho para vocês. Eu chego e falo: esse time não briga por títulos, esse time não sei se briga por Libertadores. Agora, eu tô com medo se vai brigar contra o rebaixamento desse jeito, tá? Hein? É muita coisa errada. É um 4-1-4-1 pobre. Quando ele acerta, eu falei: agora vai. O meu irmão, o cara meteu o Coronado no meio, no lugar do Fausto. A informação que eu dei, ó, essa informação exclusiva do canal Café do Setorista. Põe na conta aí, joga na cara dos haters para mim. Por favor, cafezeiros. Briga com eles, que eu já briguei com uns hoje, aí já briguei demais. Sozinho. E aí o duro é que quando eu dou uma informação, aparece uma turma de invejosos para dar o contrário. Não, treinou no lugar do Romero, treinou no lugar do Cássio, treinou no lugar do... Oh, respeita o cafezinho. Agora, quando eu dei a informação que ele treinou no lugar do Fausto, eu fui muito honesto com vocês. Eu falei: gente, não foi com essa formação que começou o treino. O Coronado entrou depois. Cara, eu achei que ele não tinha coragem de colocar o Coronado no lugar do Fausto desde o início, que eu falei isso para vocês. Falei: gente, não quer dizer que ele vai ser titular, hein? Ele pode ter treinado uma situação de jogo. E não é. Ele treinou realmente pensando na titularidade. O Lucas, Yuri reserva para já. Não esqueci de falar dele, né? Esse rapaz precisa ir embora do Corinthians. Parece ser gente boa, tudo. Mas, sinceramente, como perde gol feito? Cara, centroavante que perde gol feito não é centroavante, velho. O Túlio, por exemplo, tecnicamente, voava? Não. O Túlio, por exemplo, fisicamente, voava? Não. Mas qual era a função do Túlio? Centroavante. O que ele fazia? Gol. Bom, se o centroavante não sabe fazer gol, ele não é centroavante, velho. Não dá. Se vocês estiverem com paciência com o Yuri, tudo bem. Aí é com vocês. Respeito a opinião. As opiniões têm que ser respeitadas. Pô, velho. O Romário, com 58 anos, se pegar o colete, eu dava pro Romário. Não dá, velho. Centroavante de condomínio, aqui o Hélio falou. Não dá, meu irmão. Não dá. Se ele faz aquele gol, acabou, velho. O máximo que o Juventude ia conseguir era um empatezinho. E olha lá. Tá? E olha lá. Tem uns mosquitos aqui que tá sinistro, hein, velho? Não faz sentido. Não faz sentido um cara perder tanto gol. O pessoal fica com saudade do Finazzi, né? Fica com saudade do Finazzi. É brincadeira, né, velho? É horrível.
Ô, irmão, quem viu Guerreiro, quem viu Liedson, quem viu Luizão, quem viu Viola, sabe? Pô, tem tanto centroavante que a gente viu, Guerreiro. Pô, ter que aguentar Yuri Alberto, meu irmão. Isso pra nós é um insulto, entendeu? Acabaram com o Corinthians quando gastaram milhões nesse garoto aí. Ah, mas aí ele faz um gol, vocês ficam pagando pau pro cara. Fez gol contra o Nacional do Paraguai, virou craque de novo. Só que perdeu 2 gols feitos no primeiro tempo contra o pobre Nacional do Paraguai. Ah, beleza, beleza. Continue defendendo o Yuri, né? Continue defendendo o Cássio, continue defendendo o Félix Torres, continue defendendo o Antônio Oliveira. Continue, vai, manda ver. Fiquem idolatrando para você ver onde vocês vão parar, tá? É brincadeira, velho. E continuando falando do Timão, fiel, a torcida do Corinthians foi dormir brava na bronca nesta quarta-feira, né? O Corinthians perdeu de 2-0 para o Juventude, que nem o Chico Garcia e o Samir Carvalho falou aí no vídeo, né? O Corinthians aí preocupa realmente esse resultado, principalmente aí se não conseguir aí um resultado bom diante do Red Bull Bragantino sábado, né, fiel? O Corinthians vai ter o Red Bull Bragantino sábado e depois o Argentino Júnior pela Copa Sul-Americana e precisa aí melhorar esse futebol. No primeiro tempo contra o Juventude foi até bom, eu até gostei. Tava dando certo a ideia do Antônio Oliveira, ele fez aquilo que a gente pediu, né? Igor Coronado e o Garro juntos, mas aí o Corinthians aí perdeu o gás e o Juventude então começou a se impor. E no começo do segundo tempo, né, depois das mexidas do Antônio Oliveira, lá, do Bruno Lazzaroni, né, de colocar o Maicon, né, o Maicon que vinha de uma lesão, estava sem ritmo, não jogou nada, e o Uro Alberto, né, o senhor Uro Alberto perdendo o gol. O Corinthians tomou 2 gols aí no segundo tempo, rápido, um em cima do outro, e não teve forças aí nenhuma para recuperar o resultado, né, fiel? Falhas do Cássio, 2 gols aí na conta do Cássio, mas é que nem o Samir Carvalho falou aí na notícia. O Yuri Alberto perdeu o gol primeiro. Vocês entendem isso? Que o Yuri Alberto, ele não é um matador. Eu acho que o Corinthians precisa realmente de ir no mercado e contratar aí um centroavante aí, um matador, mano. Tipo Paulo Guerreiro, tipo Liedson, um cara que tenha uma chance ou duas e coloque pra dentro. E o Roberto tem 4, 5 e ele erra uns gols que, pelo amor de Deus, faz falta. Fez falta ontem. Contra o Nacional do Paraguai ele perdeu também. Contra o Atlético Mineiro ele perdeu também. Então aí muita gente na bronca com o Cássio que realmente falhou muito feio. O Félix Torres foi muito abaixo, o Mateuzinho não joga e o Corinthians pagou um absurdo nesses caras, né? No Pedro Raul, no Mateuzinho, no Igor Coronado, mas o Igor Coronado joga muita bola, mas o Pedro Raul, o Mateuzinho, o Félix Torres, não sei se foi uma compra assim. Vamos aguardar aí. De certo é que sábado o Corinthians tem mais um desafio, 6h30 da tarde, 6h30 da noite, né? Lá em Bragança Paulista, contra o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino que ganhou de 2-1 do Vasco aí nessa rodada. E o Corinthians tem esse desafio. Precisa de pontos para não. Tem que tomar cuidado, hein? Para não lutar de novo pela zona do rebaixamento, né? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Quem foi o pior nesse jogo aí contra o Juventude, nessa derrota do Corinthians? Dura derrota do Corinthians. Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal. Muito obrigado pela audiência. Deus abençoe cada um. Eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Tamo junto, um forte abraço e vai, Corinthians!